iniciar a aula. Hoje nós vamos falar sobre o controle das vias aéreas no caso de um acidente com trauma. Qual é a principal função e qual que é o intuito do socorrista quando ele se encontra com um paciente com trauma e ele tem as vias aéreas comprometidas? Então, em primeiro lugar, eu preciso garantir a permeabilidade das vias aéreas no doente traumatizado e é prioridade inicial na fase pré-hospitalar, uma vez que a ventilação prejudicada pode levar o indivíduo rapidamente à morte, o que torna necessária uma abordagem rápida com dispositivos ventilatórios alternativos. Como que é a anatomia, como é que funciona a fisiologia do sistema respiratório? O sistema respiratório é formado pelas vias aéreas superiores e inferiores. Um adulto médio inspira cerca de 500 ml de ar, mas somente 350 ml desse mesmo ar faz a troca gasosa, sendo que 100 ml desse ar 150 fica aprisionado no espaço morto, não fazendo parte da troca gasosa. Durante uma ventilação normal, numa frequência respiratória de 14 por minuto, temos um volume minuto de 7.000 ml ou 7 litros de ar dentro dos pulmões. O adulto normal em repouso respira confortavelmente de 12 a 18 vezes por minuto. Como que é a constituição das vias aéreas? A constituição das vias aéreas se dá da seguinte forma. Nós temos aqui em cima, na cavidade nasal e na cavidade oral, a entrada da nossa via respiratória, certo? Duas entradas da via respiratória. Essas duas entradas, elas podem ser entupidas simultaneamente durante um acidente ou não. Logo abaixo eu tenho a faringe, que se conecta com as duas. Abaixo da faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, que vão entrar dentro do pulmão, que estão aqui os pulmões, os bronquíolos, que são as árvores de distribuição dos brônquios, e na ponta dos bronquíolos nós temos os alvéolos, que são que fazem realmente a troca gasosa para fazer a parte real da respiração. Até chegar nos alvéolos, toda a respiração, na verdade, ela é o caminho do ar, mas somente nos alvéolos onde nós temos a respiração de fato. Então, a troca gasosa, a hematose, é feita por compensação de pressão dentro dos alvéolos, onde eu tenho a entrada do oxigênio e a saída e a absorção do gás carbônico das células sanguíneas. E ele vai trocando lá dentro dos alvéolos, nos vasos sanguíneos, os capilares, que ficam em torno dos alvéolos. Então, novamente, traqueia, brônquios, bronquíolo e alvéolo. Traqueia, brônquio, bronquíolo e alvéolo. E como que funciona a expiração? O diafragma pressiona o pulmão para cima e a caixa torácica também pressiona o pulmão para dentro. E assim ele expele o ar que se encontra no seu interior. Fisiopatologia do trauma, do pulmão, do sistema respiratório. O trauma pode comprometer o sistema respiratório de fornecer oxigênio adequado e eliminar dióxido de carbono das seguintes formas. Ele tem a hipoventilação. Vamos fazer uma pequena especificação, uma diferenciação entre esses três. A hipoventilação, ela ocorre quando a ventilação é inadequada, simplesmente eu tenho dificuldade da entrada do ar dentro do organismo. Eu também posso ter a hipoxemia. A hipoxemia é a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial, mas ela é diferente da hipóxia, porque a hipóxia é a baixa disponibilidade de oxigênio para determinado órgão. Então, eu posso ter hipóxia em um órgão e outro não.
e ele pode ocorrer mesmo com a presença normal de ar, né, de oxigênio, no sangue arterial. Então eu tenho, por exemplo, quando eu tenho a insuficiência para um órgão específico, aí eu acabo tendo a hipoxemia. A hipóxia dentro desse órgão. A hipoxemia já é a baixa concentração de oxigênio no sangue de forma generalizada. As três formas envolvem hipoventilação decorrente da redução do volume por minuto. Se não tratada, a hipoventilação causa acúmulo de dióxido de carbono, acidose e, por fim, a morte deste meu paciente. A avaliação necessária para o seu tratamento é extremamente necessária para seu tratamento eficaz. Um doente que está alerta e conversa conosco apresenta vias aéreas abertas, obviamente, porque ninguém que está com as vias aéreas obstruídas e vai ficar normal, alerta, conversando, disponibilizando as suas informações, seu cérebro de maneira normal, porque o cérebro funciona na base do oxigênio. Mas quando o nível de consciência do doente é reduzido, é essencial avaliar de forma minuciosa a via aérea antes das demais lesões. Quando você tiver contato visual com o doente, observe o seu posicionamento. Por quê? Porque os doentes com posição supina, o que é a posição supina? É aquela que eu estou com o decúbito dorsal, as costas do doente estão encostadas, decúbito, estão deitadas, e a parte de cima do corpo está virada para cima. E eu tenho grande chance de obstrução das vias aéreas. Por quê? Pela queda da língua lá atrás, para que ela tampa a glote, ou ela ainda pode tampar também a úvula. Então, essas duas possibilidades que ela pode tampar lá atrás, a pessoa ter a obstrução da respiração simplesmente por tampar lá na base. Por quê? Eu tenho duas entradas da via aérea. Eu tenho a entrada nasal e a entrada oral. Na entrada nasal, se eu tenho algum tipo de obstrução, eu ainda tenho a capacidade de respirar pela entrada oral. Obviamente, qualquer pessoa com o nariz entupido abre a boca e respira. Mas quando eu tenho a queda atrás, lá na laringofaringe, impossibilitando a passagem de ar, não sobra para mim nenhuma das duas conexões externas da via aérea. E a pessoa ela fica incapacitada de respirar, porque ela não tem mais disponível o oxigênio entrando dentro do corpo. Qualquer doente que apresenta queda do nível de consciência deve ser reavaliado constantemente até a chegada no hospital. Quais são os sons e ruídos mais comuns? Os sons e ruídos são o chiado, são as obstruções que você consegue ver, os apitos, só que todo som e ruído nas vias aéreas, ele nunca é um bom sinal. Esses sons frequentemente podem ser ouvidos ao se aproximar do doente e tendem a ser causados pela obstrução parcial, seja pela língua, pelo sangue ou por corpos estranhos. Exame de via aérea para detectar a obstrução. Procure na cavidade bucal do doente qualquer material estranho ou malformação anatômica. O que é uma malformação anatômica? É algo que naturalmente aquela pessoa já possui no seu organismo e que naquele momento específico ela está se destacando, ela está demonstrando a sua capacidade para obstruir as vias aéreas do meu paciente. Então, eu posso ter uma pessoa que tenha uma malformação genética, que ela já nasceu com ela, mas por causa daquele acidente específico, onde eu tenho uma obstrução mais chamativa, eu consigo ver que a pessoa está com a malformação interferindo na sua capacidade de respiração. Não se esqueçam, queridos, que daqui a pouco eu vou fazer a chamada com vocês aqui, tá? Então, quem estiver online já vai dando o ok aí para mim, porque vocês vão ter chamada ao vivo. Então, quem não estiver presente na chamada vai ficar com falta na aula de hoje. Então, ela pode ser causada pela malformação anatômica, por material estranho na cavidade. Procure na cavidade bucal do doente qualquer material estranho ou malformação anatômica, secreção ou sangue.
Remova os corpos estranhos encontrados e aspire com sonda ponta rígida os conteúdos encontrados como secreção e sangue. A sonda ponta rígida porque ela vai fazer a sucção adequada e ela não vai entupir com tanta facilidade como uma ponta flexível. E se você tiver uma ponta rígida, por exemplo, eu posso até conseguir afastar aquela obstrução. Qual que é o tratamento adequado? O tratamento das vias aéreas em acidente com trauma é uma condição essencial, uma que sem uma via aérea adequada não é possível atingir um resultado positivo na ressuscitação de um paciente traumatizado. Aqui vamos pensar o seguinte, ou eu faço a desobstrução da via aérea, ou como eu vou fazer para ressuscitar o meu paciente? Ele vai estar simplesmente desacordado, ele vai estar inconsciente, né? Porque ele pode estar desacordado de muitas formas. Ele pode estar desacordado inconsciente, ele pode estar desacordado em coma também. Então, essa pessoa que ela está ali inconsciente, ela não tem a capacidade de eu fazer uma ressuscitação adequada, porque eu não consigo encontrar naquela pessoa a hora que aquela ressuscitação é eficaz. A ressuscitação, ela sempre vai ter que demonstrar no paciente a sua eficácia. E a não ser que você tenha um dispositivo que possa te mostrar se ela foi eficaz ou não, como um leitor de batimento cardíaco, eu não vou conseguir identificar de forma simples a pessoa ali, por exemplo, deitada em algum lugar onde ela está traumatizada lá, eu não consigo identificar se a ressuscitação foi eficaz. O tratamento das vias aéreas pode ser um desafio, mas na maioria dos pacientes, os procedimentos manuais e simples, uma vez que esses, dependendo da situação, podem levar ao melhor resultado para o paciente. Então, muitas vezes eu não preciso levar muito adiante em procedimentos complicados. Na maioria dos pacientes, eu preciso simplesmente dos procedimentos manuais e simples. Eles são os principais e vão dar possibilidade para que eu possa trazer de volta à vida aquela pessoa que estava com dificuldade de respirar e que estava simplesmente desfalecendo. Os socorristas pré-hospitalares sempre precisam avaliar os riscos e benefícios de se realizar procedimentos complexos e altamente invasivos. Então, eu preciso me manter, de preferência, sempre na parte mais simples e mais inicial do socorro que eu efetuo naquela pessoa. Tais procedimentos requerem um alto grau de proficiência e supervisão do diretor médico, até porque quando você chega num ponto de socorro, você vai entrar somente com as ambulâncias mais avançadas, a D, a E ou a F, e nessas ambulâncias eu vou ter sim um supervisor médico ou um enfermeiro. Jamais devem ser iniciados sem necessidade. Então eu tenho algumas técnicas específicas aqui. Técnica manual. Métodos de abertura de via aérea são os mais fáceis e não requerem equipamento além das mãos do socorrista. A via aérea pode ser mantida com esses métodos ainda que o paciente apresente reflexo de vômito. Então eu faço via manual a abertura das vias aéreas. Que jeito? Não há contraindicações para o uso de técnicas manuais no tratamento do paciente traumatizado. Exemplos deste tipo incluem elevação do mento, que nós já vimos em sala de aula com exercícios práticos, com uma cobaia, e a tração da mandíbula também. Eu também tenho a técnica simples, que o método envolve o uso de dispositivos auxiliares que requerem apenas um equipamento. A técnica para inserção desse dispositivo requer um treinamento mínimo, ela é bem básica. Os riscos associados com o uso são extremamente baixos comparados com o potencial benefício. Qual que é o benefício? De manutenção da via aérea do paciente e, consequentemente, com a manutenção da vida. O posicionamento incorreto é facilmente reconhecido e corrigido. Por que ele é facilmente reconhecido? Porque ele vai ser travado na hora que eu faço o posicionamento. Se ele não estiver bem correto, ele não vai entrar dentro do corpo do paciente e eu vou claramente identificar que aquele procedimento está sendo mal feito e eu posso corrigir ele com facilidade. Então, eu tenho a cânula orofaríngea e a cânula nasofaríngea. Vamos de novo fazer uma revisãozinha aqui em relação às posições que a gente tem, para eu poder nunca mais confundir em relação ao posicionamento das cânulas, a orofaríngea e a nasofaríngea. Então, antes de eu colocar aqui para vocês, vamos especificar. Naso, do nariz.
Atrás do nariz eu tenho a faringe. Então, nasofaringe. Oro da boca, faringe. Abaixo da faringe eu tenho a minha laringe. Aqui no pescoço fica a laringe. Então, eu tenho nasofaringe, orofaringe, faringe, abaixo dela laringofaringe, abaixo da laringe eu vou ter a traqueia, que vai entrar atrás do timo. Depois eu vou ter a divisão para os pulmões, onde eu vou entrar com os brônquios. Então, nós temos a cânula orofaríngea para entrar pela boca e a cânula nasofaríngea que vai entrar pelo nariz. Eu tenho, inclusive, a técnica complexa, que ela inclui aqueles métodos que requerem treinamento inicial significativo e uma educação continuada para assegurar contínua proficiência. E, inclusive, essas técnicas complexas, elas, dependendo do nível da técnica, eu só posso adquirir, eu só posso colocar elas em prática se eu for um profissional de nível superior, como, por exemplo, um médico ou um enfermeiro, certo? Requerem vários tipos de equipamentos e o possível uso de drogas farmacêuticas para quê? Para anestesiar, sendo assim de responsabilidade médica. Então, vou colocar aqui para vocês algumas desses meus equipamentos. Eu tenho lá atrás, nós olhamos os equipamentos que são baseados na técnica simples e esse daqui na complexa. Cânula de traqueostomia. O que é traqueostomia? Traqueostomia é quando eu interrompo a conexão da pele na altura da traqueia para adentrar nas vias respiratórias do meu paciente. Então, eu preciso, na altura da traqueia, fazer um corte profundo que vai adentrar no pescoço da pessoa até atrás da traqueia. Como é uma cirurgia, só quem pode realizar é um médico, de preferência um médico cirurgião. Mas não tendo um médico cirurgião, qualquer médico que tenha um treinamento inicial está autorizado a fazê-lo. Mas nós, como não somos médicos, não podemos fazer esse tipo de intervenção. Você não pode fazer intervenção cirúrgica no seu paciente. Vê que eu tenho duas formas de cânula de traqueostomia. Essa daqui da esquerda ela é metálica, ela tem a sua entrada metálica, e essa daqui é toda emborrachada e de plástico. Eu tenho a máscara laríngea. Nós estávamos olhando agora especificamente de como é e onde se encontra a laringe, e olha como é relevante você saber exatamente onde ela se encontra. A máscara laríngea, essa parte aqui da máscara, ela vai inclusive para se encontrar com a laringe. Por quê? Porque a traqueia ela também vai se encontrar com o esôfago. Então eu preciso que a máscara fique virada para a parte da frente para que ela faça a conexão com a laringe e não com o esôfago. Tá? Essa boca dela vai ficar conectada com a abertura da laringe. É essa abertura aqui que eu tenho na laringe. A máscara vai descer pela boca e ela vai colocar a abertura dela conectada com a entrada da laringe. Olha lá novamente, para vocês verem como é que ela funciona. Agora eu tenho o combitube, ou o tubo esôfago-traqueal. O anterior a gente viu que ele funciona na laringe. E esse daqui funciona para o esôfago. Eu também posso fazer uma intubação que não seja respiratória, mas que seja para desobstruir o esôfago e fazer a pessoa talvez parar de vomitar, ou para colocar uma alimentação parenteral. E essa borrachinha que fica aqui, ela tem uma função bem específica. O combitube, ele é um tubo macio, né, que tem dois balonetes, dois balões. Um proximal, que fica perto da
orofaringe e um distal. Esse canozinho dele, ele tem um obturador esofágico. Ele simula a entrada e a saída do esôfago. Ele tem um fundo cego e perfurações laterais na altura da faringe. Então, ele consegue ter a passagem. Essas perfurações aqui na passagem que a gente consegue enxergar. 2 balões. E ele tem esse balão aqui com fundo cego, para ele ir lá para o esôfago. Ele permite a ventilação independente da posição esofágica ou traqueal, porque ele vai conectar e vai passar a ventilação na altura da traqueia através dos furos. Para ele fazer a inserção dele, o paciente precisa estar deitado em decúbito dorsal. Você vê a posição dele, como é que ele está em decúbito dorsal. E ele precisa estar horizontalmente, com o pescoço em posição neutra. A pessoa vai se colocar ao lado da cabeça e com o polegar ele vai pinçar a língua contra a mandíbula, vai apertar para baixo, vai abrir a boca o máximo possível e vai com o laringoscópio, que nós já vamos ver o que é, ele vai elevar a mandíbula e vai facilitar com a elevação da mandíbula a inserção do meu tubo esôfago traqueal, para que eu possa entupir aqui a passagem do esôfago, fazer a respiração por aqui, e eu não permito que a pessoa tenha aspiração do conteúdo estomacal. Tubo endotraqueal. Aí esse daqui já vai para dentro da traqueia, quase que completamente. Endo, para dentro, traqueal, traqueia. Laringoscópio, que nós acabamos de ver que ele auxilia, por exemplo, na entrada do nosso tubo esôfago-traqueal. Por quê? Porque ele vai afastar a língua, a parte de baixo, vai colocar lá na laringe a sua extremidade. Esses tamanhos aqui, eles variam de acordo com o tamanho do paciente. Eu vou segurar por aqui, vou afastar e vou colocar o que eu precisar inserir, seja o tubo endotraqueal, seja o tubo esôfago traqueal, ele vai ter, seja ainda por cima a máscara laríngea. Todos esses o paciente precisa estar desacordado, senão ele não vai permitir a entrada. E qual que é o manejo indicado para as vias aéreas? Então, primeiro eu vou estabilizar como, gente? Estabilizar a coluna cervical. Lembra que nós comentamos que é um dos principais e primeiros procedimentos que nós precisamos estabilizar a coluna cervical. Aí depois eu vou colocar a limpeza das vias aéreas com manobras manuais. Eu posso fazer a tração da mandíbula ou do queixo e a aspiração caso necessário. Eu posso utilizar dispositivos simples para a via aérea orofaríngea ou nasofaríngea. Aí nós vamos fazer a seguinte análise. Eu preciso de habilidades avançadas para fazer esse tipo de manipulação? Se não, eu não preciso de habilidades avançadas, então eu simplesmente vou fazer a ventilação auxiliar para a pessoa e depois eu vou fazer a avaliação primária completa, porque nesse momento eu estava fazendo ela somente inicial, e um transporte rápido. Se eu preciso de habilidades avançadas, eu vou pensar, aquela habilidade, ela é uma habilidade de intubação que é necessária? Se não, ela não é uma habilidade de intubação, então eu vou colocar na via aérea supraglótica, acima da glote. Talvez eu coloque somente uma máscara externa para poder auxiliar na respiração da pessoa. E aí eu vou auxiliar a respiração, termino a minha avaliação e o meu transporte. Agora, se eu preciso de intubação, considere os riscos e benefícios da intubação endotraqueal, ou a orotraqueal ou a nasotraqueal, em comparação a métodos alternativos como máscara laríngea ou dispositivos supraglóticos. Se foi bem sucedido, ok, bem sucedido sim, então eu vou auxiliar na ventilação, avaliação, transporte. Bem sucedido não, então as vias aéreas estão difíceis. Eu sou capaz de ventilar? Se sim, eu sou capaz de ventilar, então as minhas habilidades essenciais, eu vou terminar ela. Via aérea supraglótica, via aérea por máscara laríngea, intubação retrógrada, intubação digital. Se não, a pessoa não precisa,
Então, eu vou fazer a seguinte análise. As minhas vias aéreas por máscara laríngea ou por via aérea supraglótica? Você vê que esses dois aqui são superficiais, ele não desce da laringe. É capaz de ventilar? Sim, é capaz de ventilar. Ok, ventilação auxiliar, avaliação completa, transporte rápido. Não, ele não é capaz de ventilar? Eu vou ficar repetindo até que eu possa controlar adequadamente a ventilação do paciente. E eu consigo, porque o meu intuito é simplesmente não desistir até que eu tenha uma ventilação controlada, adequada para este meu paciente. E agora vamos olhar cada um dos nossos equipamentos. Então, eu tenho a cânula orofaríngea, cânula nasofaríngea, tubo endotraqueal, máscara laríngea, tubo esofágico, esse é o Combitube, né? Ventilação, cânula de traqueostomia. Como que é a cânula orofaríngea? É um recurso artificial mais comumente utilizado, é ele. A cânula orofaríngea pode ser inserida de forma direta ou invertida, dependendo da posição que o paciente estiver. Pode ser virada em qualquer um dos lados. Qual que é a contraindicação da cânula orofaríngea? A contraindicação é para doentes conscientes. Por que ela é contraindicada para doentes conscientes? Porque todo doente consciente vai resistir à inserção de qualquer coisa que fique lá na garganta, na boca e que faça, de alguma forma, desconforto para ele. Então, ele vai sempre resistir. Então, quando a pessoa estiver ou consciente ou semiconsciente, eu preciso tentar fazer o mínimo possível de trauma emocional aqui para essa pessoa que já está traumatizada fisicamente. Então, eu coloco nela, por exemplo, a minha manual. Eu vou usar um dispositivo manual, eu vou fazer a manipulação do queixo ou da mandíbula, eu posso fazer até uma sucção superficial, supraglótica, para eu tentar diminuir ao máximo Porque, olha só, vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma pessoa que está com traumas emocionais, no caso aqui, porque a gente fala de dois tipos de trauma, né? Trauma físico, mas eu tenho uma pessoa que está com traumas emocionais em relação a um acidente, que está nervosa, que ela não está confortável. E eu vou lá e vou colocar um dispositivo que vai, além de inserir dentro da garganta e da boca, ele ainda por cima vai doer, vai ficar desconfortável, vai provocar ânsia de vômito, vai deixar aquela pessoa com a sensação de sufocação momentânea. É uma coisa muito complicada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o menor número possível de intervenções desconfortáveis nessa pessoa. E eu posso fazer, quando você faz a sucção, e eu tenho simplesmente ali na boca e eu consigo dar uma minimizada naquele problema, a pessoa vai ter menos dispositivos e comportamentos menos invasivos. Com comportamentos menos invasivos, aquela pessoa tem a tendência a se acalmar. Ela se acalmando facilita o atendimento. Completamente. Fica muito mais simplificado. Ele ficando mais simplificado, você facilita, inclusive, você aumenta, inclusive, as chances daquela pessoa de sobreviver àquele procedimento, porque ela tá. Lembra que você está lidando com um paciente que ele tem problemas respiratórios, senão você não estaria fazendo esse tipo de intervenção. Se eu estou com o paciente com dificuldades respiratórias e com trauma respiratório, ele vai estar cada vez mais nervoso, porque o trauma respiratório traz angústia. E se essa pessoa tem angústia e ela está nervosa, a sua respiração vai ficar ofegante. Com respiração ofegante, eu tenho dificuldade da oxigenação do sangue. Vê que é um ciclo vicioso? Esse ciclo vicioso ele vai fazer com que a pessoa tenha cada vez menos chance de sobreviver àquela intervenção. Então, eu preciso me garantir que eu vou facilitar a vida minha e vou facilitar a vida daquele paciente. E que eu vou permitir com que aquele procedimento seja eficaz e seja bem sucedido. Complicações podem estimular reflexo de vômito e laringoespasmo em pacientes conscientes.
Qual que é a técnica correta da introdução da cânula orofaríngea? Um socorrista mantém a cabeça e o pescoço do doente alinhados para não ficar torcido, para não ficar deslocado, em posição neutra, enquanto abre a via aérea com a manobra que a gente já conheceu lá em sala de aula, que é da tração da mandíbula ou do queixo no trauma. O segundo socorrista escolhe e mede apropriadamente o tamanho da cânula. Vou voltar aqui para vocês na imagem. Olha só a quantidade e a variação de tamanhos de cânula que eu tenho. Se eu tenho essa quantidade, esse tamanho de cânula, é porque eu tenho variedade em relação ao tamanho do paciente. O tamanho do paciente muda o tamanho da minha cânula. Então, eu preciso fazer uma análise adequada do tamanho da cânula para adulto, para criança, para ou talvez uma pessoa muito alta, uma pessoa muito baixa. Não precisa necessariamente ser uma criança, né? Mas nós temos pessoas que são muito baixinhas, temos pessoas que têm nanismo, nós temos pessoas que têm gigantismo, que são muito altas, ou pessoas que simplesmente são altas. Então, eu preciso fazer a adaptação dessa minha cânula para o tamanho do meu paciente, para que eu não tenha um problema de ferir essa pessoa por causa da cânula inadequada. A cânula precisa ter o tamanho específico e correto. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se vocês estão participando e perguntaram alguma coisa para mim. Então, se manifestem, eu vou colocar a presença de vocês aqui. Então, eu preciso fazer o tamanho adequado dessa cânula funcionar. A distância da comissura labial até o lobo da orelha é uma boa estimativa do tamanho adequado da cânula. Então, eu vou fazer essa medição de tamanho aqui. Agora, cânula nasofaríngea. A cânula nasofaríngea, vale a gente perceber que ela vai passar por um espaço dentro do corpo da pessoa muito maior do que a cânula orofaríngea, porque eu já tenho uma posição dela mais superior ao corpo. Então, ela vai passar por mais locais, então eu tenho maiores chances de complicação. Por isso, eu preciso ter uma técnica até uma mão mais leve e uma técnica mais treinada, para que eu não tenha dificuldades e eu não machuque a pessoa. Lembra que nosso principal ponto de evitar aqui tudo que aconteça é evitar machucar o paciente. Eu não quero machucar ele de forma nenhuma, eu não quero estressar ele de forma nenhuma. Lembra que nós falamos lá nas primeiras aulas sobre a humanização? Nós precisamos tratar... Pode parecer um termo bobo, eu pessoalmente acho ele meio bobo, por quê? Porque você não é um ser humano, a pessoa não é um ser humano, então nós precisamos aprender a agir como humanos, mas tem hora que sim, nós precisamos aprender a agir como humanos. Quantas vezes você ou alguém que você conhece não passou por uma necessidade de um atendimento e você foi tratado como mais um número, como mais um caso e não como um ser humano? Então aí é onde a gente precisa lembrar que temos que levar em consideração e com cuidado os traumas emocionais, os estresses emocionais, as complicações do momento, os gostos e vontades daquele paciente dentro, na medida do possível, obviamente. Não vou fazer exatamente tudo que o paciente quer só porque ele quer, mas se não custa nada, se não vai interferir na qualidade do seu atendimento e simplesmente você pode deixar aquele paciente mais feliz, mais confortável, num ambiente mais salubre, onde ele vai ficar emocionalmente mais estável, por que não? Simplesmente porque você não quer? Então vamos fazer de uma forma mais humana o atendimento em todas as áreas. Então, se eu estou fazendo um atendimento que vai passar, no caso aqui com um equipamento que vai passar por uma parte maior do corpo da pessoa, e eu vou ter a chance de aumentar o meu trauma, eu vou ter chance de machucar a pessoa, eu vou ter chance de estressar a pessoa, então eu preciso ter 10.000 vezes mais cuidado em relação a esse equipamento do que o equipamento anterior. Aí você fala, mas é 1 centímetrozinho só, não é muita diferença não. Sim, é muita diferença. Para quem nunca colocou nada dentro do nariz, a gente não sabe, você não vai saber o quanto que o nariz dói.
e para cada pessoa que tem um nível de sensibilidade que pode ser diferente do seu. Então, vamos levar em consideração a sensibilidade que a pessoa tenha e que possa vir a complicar esse atendimento. Então, a cânula nasofaríngea é um dispositivo flexível de látex que é inserido através de uma das narinas e ao longo da curvatura da parede posterior da nasofaringe e orofaringe. Parece que deu uma travada aqui. O tamanho da cânula você vai se basear na distância que você tem entre a boca e o lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha é esse buraquinho. O lóbulo da orelha é essa bolinha aqui mais maciazinha onde você coloca o brinco. Então você vai fazer a distância, vai medir a distância entre a boca e o lóbulo da orelha. Esse é o tamanho da cânula correto. Porque a cânula, ela é um dispositivo supraglótico. Ela vai ficar aqui em cima, ela vai simplesmente fazer a passagem do ar na parte de cima. Deixa eu até aproveitar aqui. Deixa eu colocar aqui vocês na chamada corretamente. Sem fazer besteira. Colocando os nomes corretos. Então, vamos em diante. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, ele vai passar... Ah, tá. Eu parei aqui para poder voltar ao seguinte. Ele vai passar ao longo da curvatura da parede posterior da nasofaringe até a laringofaringe. Então, eu vou voltar aqui para vocês nesse desenhozinho aqui, ó. Então, no caso da cânula, ela vai passar pela parede posterior. Ela vai passar bem aqui atrás. Bem aqui nessa posição até lá embaixo. Então, na nasofaringe ou na rinofaringe, orofaringe até a laringofaringe. Ela é indicada em pacientes incapazes de manter a via aérea permeável. Quando eu tenho, por exemplo, um edema parcial e eu consigo entrar com aquela cânula, mas a hora que ela sai, a via aérea é liberada, eu tenho o fechamento da via aérea. Ou por causa de um fechamento da via aérea na parte de cima ou na parte posterior da boca. Então, eu consigo passar aquela cânula e deixar livremente a boca livre para a pessoa, por exemplo, conversar. Porque se eu tenho, a pessoa, ela retoma a sua consciência, ela vai querer falar. Mas se ela está com a via da boca completamente interrompida, tampada, ela não vai ter capacidade de falar. Então, eu posso muitas vezes passar pelo nariz até para dar mais conforto para a pessoa. Ela é menos desconfortável. Contraindicações e complicações em doentes que não tenham necessidade de acesso à via aérea. Esse aqui é meio óbvio, né? Uma contraindicação meio óbvia é que eu só vou usar em pessoas que tenham necessidade. Em pessoas que não tenham necessidade, eu não vou usar. É simples assim. Mas tem hora que a gente precisa repetir para ficar mais claro, né? Então, a contraindicação é para pacientes que não tenham a necessidade clara e expressa para colocação e porque ele tem a via aérea completamente interrompida. Então, nossa próxima contraindicação é a introdução da cânula pode provocar hemorragia. Aí aqui tem um tópico bastante interessante para a gente observar. Ela pode provocar hemorragia se não for bem colocada. Ela pode provocar hemorragia, na verdade, qualquer coisa pode provocar hemorragia quando você está inserindo dentro do corpo da pessoa de forma inadequada. Então, eu preciso fazer o treinamento adequado para que eu não machuque a pessoa. Ela pode provocar hemorragia caso eu não faça de maneira adequada. Qual que é a maneira adequada? Eu tenho que colocar o tamanho certo, eu tenho que colocar a profundidade certa, eu tenho que evitar as nossas paredes de resistência, os pontos de resistência são muito importantes para serem observados. Eu preciso manter o paciente em decúbito dorsal, afinal de contas ele lateralmente complica a minha vida e em decúbito ventral ele impossibilita a entrada da cânula pelo nariz, afinal de contas o nariz estiver virado para baixo, a não ser que a pessoa esteja numa posição muito bizarra, né? Você vai pegar uma pessoa, por exemplo, que está soterrada e ela está virada para baixo e você, na hora de entrar lá no local para poder socorrer ela, conseguiu entrar por baixo dela. Aí você vai fazer... Mas assim, é uma coisa muito cinematográfica, né? Não é uma coisa muito comum de acontecer e não é a posição ideal que você vai
colocar aquele paciente para fazer um tipo de procedimento tão delicado como esse. Então, você vai sempre procurar uma posição mais adequada, decúbito dorsal, com as narinas completamente alinhadas, a cabeça levemente levantada, para que você facilite a passagem do ar, da cânula, de tudo. Para que ela não bata no fundo da garganta, por exemplo, e não faça nenhum tipo de ferida, onde a pessoa depois ela vai acabar piorando aquela situação onde ela se encontra, por causa de uma ferida que foi causada no momento de você fazer algum tipo de intubação. Seja, porque querendo ou não, esse tipo de procedimento, ele é invasivo. Ah, é uma cânula tão fininha, é uma cânula emborrachada, ela é maleável, ela é não sei o quê, mas é invasivo. A não ser que você já tenha passado por isso antes, você não vai conseguir ter uma ideia do quanto que isso é invasivo, do quanto que isso é incômodo, a não ser que você tente se colocar no lugar daquela pessoa. E é muito invasivo, é muito complicado. Então, fazer o mínimo possível de interferências dentro daquela pessoa e, se caso precise fazer interferências, que sejam interferências não dolorosas, que sejam interferências não traumáticas, ok? Técnica de introdução da cânula nasofaríngea. O primeiro socorrista posiciona a cabeça do doente alinhado em posição neutra e mantém estabilização enquanto abre a via aérea com a manobra de tração da mandíbula no trauma. O segundo socorrista examina as narinas do doente com uma lanterna e escolhe a que for mais larga e menos desviada ou obstruída. Sim, e aqui vamos levar em consideração que a pessoa nem tem um problema que foi vamos pegar duas considerações. Eu tenho uma pessoa que tem, por exemplo, um desvio de septo natural, ela já tem aquilo a vida toda, ou sabe-se lá há quanto tempo, mas ela já tem aquele desvio de septo, é dela, e no momento do acidente ela não consegue me comunicar onde está o desvio de septo dela. Então eu vou analisar e vou encontrar. Pode ser que esse paciente esteja desacordado. Caso, muitas vezes o paciente não sabe, eu posso ter um desvio de septo, por exemplo, superficial. Mas também pode ser que ocorra de eu ter uma complicação que seja causada pelo próprio acidente. Eu posso ter uma complicação causada pelo próprio acidente, aonde eu amasso de um lado, ou a pessoa quebra o nariz, e ela vai ter um edema maior de um lado ou do outro, ou eu vou ter um nariz que vai estar, por exemplo, machucado por dentro, e eu vou ter que analisar com cuidado, com aquela lanterninha que a gente olhou lá atrás, quando a gente estava olhando as coisas que estão compostas dentro dos materiais da ambulância. Então, lá atrás, quando a gente olhou isso, a gente viu que tem uma lanterna em formato de caneta, que você pode usar para analisar tanto a garganta quanto o nariz da pessoa. E ali eu posso olhar qual é a minha via aérea mais propensa e melhor para trabalhar. Nessa análise, eu vou fazer a escolha de qual dos lados a pessoa vai entrar. Caso seja necessário, nesse momento, pode o socorrista trocar de posição, mas a cabeça precisa estar alinhada, porque eu preciso de um alinhamento de toda a minha via aérea para facilitar a entrada. Então, o socorrista precisa trocar de lugar, ele vai trocar de lugar, o paciente vai ficar quietinho lá, até porque eu estou tomando conta da cervical, então eu não posso modificar como é que ela vai ficar colocada, eu não posso mexer demais nela. Não posso modificar o posicionamento da cervical da pessoa em hipótese nenhuma se eu tiver uma hipótese daquele dano que eu posso estar causando na cervical da pessoa ou não. Então, ela vai ficar completamente paradinha, bonitinha. O socorrista mexe para lá, mexe para cá, caso ele haja necessidade, caso ele sinta necessidade. Então, eu não posso mexer na cervical da pessoa. Eu é que vou me mexer. Eu vou colocar aqui para vocês. Para um pouquinho, depois eu mexo. Escolha o tamanho da cânula adequado à narina, com um tamanho com diâmetro um pouco menor do que a abertura da narina.
Então a gente vai analisar dois tamanhos agora. Eu vou analisar tanto o comprimento quanto o diâmetro, a espessura dele. Então eu acho que o diâmetro tá bom, ele tá largo, então eu vou pegar um menor. Se eu acho que ele tá curto, a pessoa é curta, aí eu vou pegar um adequado. Para o comprimento, eu vou pegar de acordo com o tamanho do corpo da pessoa. Mas para a largura, eu vou sempre tentar escolher um que é um pouco menor do que o que eu acho que é o tamanho da narina, do que eu consegui ver o tamanho da narina. Porque eu não quero machucar a pessoa na hora que ele tiver que entrar. Então, eu vou colocar sempre um que tem um diâmetro menor. A cânula nasofaríngea deve ser longa o bastante para proporcionar uma passagem de ar entre a língua e a parte posterior da faringe. Então, olha o tamanho que eu preciso dessa cânula. Ela vai entrar pelo nariz, mas ela tem que passar pela língua. E ela tem que chegar até a parte posterior da laringe. Então, ela precisa passar por todo este canal até que ela se encontre de maneira adequada depois da laringe. Olha o tamanho. Então, você vai medir pelo lado de fora do rosto da pessoa ou pelo lado de dentro, mas você vai ter que fazer uma medida adequada para que você possa ter um tamanho que não atrapalhe, que seja o tamanho correto. Porque se ele não alcança a laringe, eu não tenho grande utilidade, certo? Eu preciso saber qual é o tamanho da laringe, porque eu preciso passar dela. A distância entre o nariz e o lóbulo da orelha da boca é uma estimativa do tamanho, é uma boa estimativa do tamanho adequado. Então, entre o nariz e o lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha, novamente, é essa parte mais macia da orelha, onde a gente coloca o brinco. Então, o lóbulo da orelha, que vai estar mais ou menos na altura da laringe, até o nariz, que é o começo de onde você vai estar passando. A ponta da cânula deve ser lubrificada com xilocaína gel e a introdução deve seguir o formato anatômico da cânula. Qual que é o formato anatômico da cânula? Deixa eu voltar aqui para vocês. Formato da cânula. Esse é o formato da cânula. Então, a hora que eu coloco, eu preciso seguir o formato anatômico que ela já possui, para que eu possa adequar a entrada dela sem ferir a pessoa. Tá vendo como é que ela funciona? Eu vou colocar de forma a ela ir entrando sem machucar, sem interromper, sem ferir, sem dobrar, principalmente, seguindo o seu formato normal. E o formato dela é o específico para ficar dentro da pessoa, é o formato dentro do corpo. Então eu vou seguir esse formato anatômico dele bem bonitinho. Vocês estão olhando aí? Eu tô deixando bem lentinho para vocês poderem olhar, para não ficarem com dúvida nenhuma. Certo? Cada uma é de um tamanho. E eu consigo colocar elas adequadas ao tamanho do corpo da pessoa. Então, no caso, eu meço aqui a distância entre o nariz e o lóbulo da orelha e eu consigo saber qual que é o tamanho ideal, adequado para aquela cânula. A ponta da cânula deve ser lubrificada com xilocaína. O que é xilocaína? A xilocaína é um anestésico. Qual que é a diferença? Novamente, aí eu vou deixar vocês responderem aí para mim,
porque a gente já viu isso. Vamos fazer um exercíciozinho valendo nota aqui agora. Qual que é a diferença entre um anestésico e um analgésico? Porque a xilocaína é um anestésico. Eu quero saber qual é a diferença entre um anestésico e um analgésico. E aí, gente, qual que é a diferença entre um anestésico e um analgésico? Não tô vendo vocês respondendo. Elas têm numeração e a numeração é variável, de acordo com o tamanho delas. Qual que é a diferença entre um analgésico e um anestésico? Gente, bora, people. Qual que é a diferença entre anestésico e analgésico? E eu vou marcar aqui para vocês a resposta, quem me deu a resposta. Só a Viviane que respondeu, cadê o resto? Cadê o resto do povo? Então, qual que é a diferença? O anestésico, ele evita que eu sinta a dor. Inclusive, a pessoa corta, faz a cirurgia naquele local, com a pessoa acordada, por exemplo, e ele evita que eu sinta a dor. E ele funciona no meu sistema nervoso central. Ele vai lá e inibe a dor completamente naquela região, lá com a atuação no meu sistema nervoso, para que eu não faça aquela parte do meu corpo não se comunique com o meu cérebro. Já o anestésico, ou analgésico, aliás, ele vai funcionar de forma a aliviar, tanto que se você tiver com uma dor muito forte, nem sempre um analgésico vai funcionar, ele vai aliviar uma dor que eu já tenha no meu organismo, tá? Deixa eu marcar aqui quem respondeu. Queridos, avisando para vocês que eu vou terminar a aula um pouquinho antes da hora, porque a aula online é muito cansativa e eu não quero fazer o horário inteiro, ok? Não sei se vocês vão achar ruim, eu tenho certeza que vocês vão achar muito ruim, porque vocês amam as minhas aulas, não é verdade? Então vamos lá, vamos continuar. Ela é lubrificada com xilocaína gel e a introdução deve seguir o formato anatômico e se encontrar resistência deve fazer um movimento para frente e para trás, vai lá colocando e enfiando aos pouquinhos, cuidadosamente com a cânula entre os dedos, aos pouquinhos. Se persistir a resistência, a cânula deve ser retirada e introduzida na outra narina. O segundo socorrista continua a introdução até que a extremidade com as abas da cânula esteja próxima à entrada da narina e que o doente apresente reflexo. Que o doente apresenta o reflexo de vômito significa que ela passou a epiglote. Passou a epiglote, ela está na região onde ela já está. Então, a hora que ela apresenta no nariz, eu não vou ter reflexo de vômito.
Se o doente apresentar reflexo de vômito, ela é retirada parcialmente para que eu possa continuar a colocação dela no local adequado. Certo? Deixa eu só conectar aqui que o carregador saiu. Daqui a pouco o notebook desliga. A intubação orotraqueal. Agora eu vou entrar pela boca até a traqueia. Olha só como que eu tenho uma intubação bem característica. Cadê o que eu tinha achado aqui? Ele fechou antes de eu conseguir colocar. Que esse daqui eu consegui ver com a utilização de dois instrumentos simultaneamente. Então, a gente consegue fazer uma visualização boa. Então, eu vou pela boca até a entrada da traqueia. Tá vendo? Ele já vai utilizar o laringoscópio e ele vai fazer a inserção do tubo pela boca, porque ele é orotraqueal, até a traqueia, com a colocação do balão abaixo da epiglote. Vendo a posição? Então vamos lá. É o método preferível para se conseguir o controle máximo da via aérea em doentes traumatizados que estejam tanto apneicos. O que é apneico? A pessoa tem a respiração falha. A respiração ela vai respirar e para, a respiração interrompe. E quanto necessitando de ventilação assistida. Ventilação assistida é quando eu preciso auxiliar na ventilação da pessoa, mas ainda assim ela consegue respirar. Mas talvez não adequadamente, talvez não tenha a frequência ideal, talvez ela não tenha a oxigenação ideal, mas eu ainda tenho uma respiração. Então eu vou colocando o tubo aqui junto com o laringoscópio. Esse procedimento é de total competência médica. Então você, no caso, vai auxiliar o médico a fazer o procedimento. As indicações: doente incapaz de proteger a via aérea, problemas graves de oxigenação que necessitam de administração de altas concentrações de oxigênio, ventilação assistida e rebaixamento do nível de consciência na escala de Glasgow, que seja igual ou menor do que 8. Qual que é a escala de Glasgow mesmo? Deixa eu colocar aqui para vocês a escala de Glasgow certinha. Essa daqui é a escala de Glasgow. A escala de coma, quando eu preciso ter o controle do nível de consciência da pessoa. Tá vendo aí? Então eu vou fazendo essa contagem até que dê 8 ou mais. Deu menos de 8, principalmente porque a pessoa não está com controle, o resultado dela é intubação. De 15 a 13, eu tenho uma escala leve, com trauma leve, preocupação leve. De 12 a 9, moderado. De 8 a 3, grave. Sendo que eu tenho que considerar sempre os resultados para intubação ou não intubação. E o combitube, que é o tubo do esôfago para a traqueia. Então, ele vai colocar lá no esôfago através da traqueia. Qual que é a função e a utilização específica deste equipamento de suporte complexo avançado? Combitube é um dispositivo composto de 2 tubos em paralelo. O tubo número 1 com um cuff proximal, essa bombinha, e o outro com um distal.
A intubação ocorre às cegas. O que significa uma intubação às cegas? Significa que eu não estou enxergando onde ela vai acabar. Eu simplesmente coloco ela e me asseguro de que eu vou colocar ela de acordo com a anatomia do corpo e ele vai entrando, porque por causa da minha capacidade de já ter feito isso outras vezes, de ter treinado ela mais. Por quê? Porque eu não consigo enxergar a parte de dentro. Eu não faço acompanhando, por exemplo, com um ultrassom ou com outro aparelho que me dê a visualização de dentro do corpo da pessoa. Não. Ela é feita sempre às cegas e eu vou confiar na anatomia, na estrutura do corpo da pessoa e da fabricação do aparelho. Com isso, a maioria dos casos, mais de 90%, intuba-se o esôfago. Após a inserção do tubo, infla-se o primeiro CUF proximal com entre 85 ml e 64 ml de ar. Aí, depois que você fez a inserção, você vai inflar o tubo desse jeito. Por que você vai inflar depois? Porque ele vai ter que inchar lá dentro e vai poder conectar no local correto. Ele vai parar no local correto. Conecta-se o dispositivo bolsa, válvula, máscara ao tubo número 1 e realiza-se a ventilação dos pulmões. Então, eu já consegui ventilar os pulmões lá de dentro, por quê? Porque eu intubei e eu impedi que a entrada, aliás, a saída do resíduo do estômago fique de encontro com os pulmões, a traqueia da pessoa, através da bolsa que fica na parte de baixo. Lembra que quando a gente estava olhando aqui, vou colocar aqui para vocês a fotinha de novo, para vocês verem como que eles têm um furinho na lateral do tubo. Tá vendo esses furinhos que ele tem na lateral? Então, esse furinho que ele tem na lateral vai permitir a passagem do ar entre a primeira bolsa e aqueles canos que estão ali no canto. Aqueles canos não, aqueles furos que estão ali no canto. Quando eu não tenho esse impedimento causado pela bolsa de baixo, ele vai voltar o conteúdo do estômago e vai entupir a traqueia, a pessoa vai afogar, ela vai broncoaspirar o conteúdo do estômago. Então, eu tenho que fazer esse impedimento com essa bombinha, com essa bolsinha na parte de baixo, para que a pessoa tenha somente a respiração acontecendo através dos furinhos que vão passar o ar que vem daquela bolsa, daquela parte externa, né, da cânula, que vai estar conectada ou na máscara respiratória e etc. Bem aqui, essa parte externa aqui. E esse daqui vai ficar localizado na boca. Esse da parte de baixo aqui vai ficar localizado bem na entrada do esôfago para impedir que o conteúdo estomacal volte. Então, após a inserção do tubo, infla-se o primeiro CUF proximal com 85 ml a 64 ml de ar e após o distal com 12 ml de ar, para eu poder fazer essa separaçãozinha bonitinha da quantidade de ar que eu tenho lá dentro. Conecta-se o dispositivo bolsa, válvula, máscara ao tubo número 1 e realiza-se a ventilação dos pulmões. Aqui o tubo número 1 e o tubo número 2. Então, entenderam como é que ele funciona? Eu vou simplesmente inflar o ar que está lá para dentro daquela válvula, daquela bombazinha, para que ela evite que o conteúdo estomacal seja broncoaspirado. E eu vou, daquele jeito, ventilando os pulmões da pessoa. Caso haja expansão do tórax, então eu coloquei aquele tubo e depois do tubo, na hora que eu inflo o pulmão, o tórax expandiu. Ele fez a movimentação da inspiração. Então, quando ele tem a expansão do tórax, eu vou ventilar. Ah lá, o tubo foi inserido no esôfago e, portanto, deve-se manter a ventilação por esse tubo, porque eu estou evitando que o ar vá para o esôfago, porque eu tenho a bolsa de baixo impedindo a passagem do ar. Então, ele está colocado no local correto. Se eu não tiver a expansão do ar, quer dizer que eu estou colocando o tubo no lugar errado. Então, o tubo foi para a traqueia, portanto, deve ventilar para o tubo número 2.
E aí eu vou colocar cada tubo no lugar correto. E observar até que eu tenha a adequada expansão do tórax. Porque aí eu sei que eu estou com o movimento correto e o ar está entrando dentro do pulmão da pessoa. Como observado abaixo, quando se intuba o esôfago, ocorre um isolamento desse e o ar passa pelas fenestrações do tubo, pelos buraquinhos do tubo, ventilando os pulmões. Então, uma das minhas cânulas vai servir para eu inflar a bombinha, a bolsinha, e a outra vai servir para eu jogar o ar por dentro da traqueia. Por isso que você tem que identificar qual delas está indo para qual buraquinho. Então, uma vai para o esôfago, a outra vai para a traqueia. Deixa eu olhar aqui as perguntas de vocês. Cadê que não tem perguntas? Achei que na hora que eu olhasse aqui, fiquei um tempão sem olhar, ia estar cheio de perguntas, ia ter gente aqui. Deixa eu atualizar aqui, vai ver que não chegou pra mim, né? A máscara laríngea é mais uma alternativa para o controle das vias aéreas em doentes infantis e adultos inconscientes ou com depressão acentuada do nível de consciência. A gente já estudou a máscara laríngea hoje, eu coloquei aqui para vocês o desenho certinho, mais aumentado, para vocês conseguirem entender como é que ela se encaixa na laringe. O dispositivo consiste em um tubo de silicone. Quando em posição, o anel proporciona uma vedação de baixa pressão entre a máscara laríngea e a abertura da glote, sem que haja inserção direta do dispositivo na laringe, ele fica bem na abertura dela certinha. Esse procedimento é realizado pelos profissionais médicos e enfermeiros habilitados somente. Vocês não podem fazer sozinhos, somente auxiliar. Quais são as indicações? Usar quando não for possível fazer a intubação traqueal e o doente não puder ser ventilado com a bolsa válvula máscara, que nós vamos olhar logo em seguida. Quais são as vantagens da máscara laríngea? O dispositivo foi desenvolvido para introdução às cegas, que você não consegue enxergar lá dentro do corpo da pessoa. Não é necessária a visão direta da traqueia ou das pregas vocais. Com limpeza e conservação adequada, a máscara laríngea pode ser reutilizada várias vezes e já estão disponíveis máscaras laríngeas descartáveis também. A máscara laríngea está disponível em vários tamanhos, o que permite que sirva tanto para doentes pediátricos quanto para doentes adultos, inclusive adultos de vários tamanhos e crianças também de várias idades. Qual que é a contraindicação da máscara laríngea? A possibilidade de fazer intubação traqueal ou, se o profissional não for habilitado, ele vai acabar machucando a pessoa também. A broncoaspiração também é possível, já que ela não protege a traqueia, e de laringoespasmos também, porque quando a gente olhou lá atrás, o outro que a gente estava falando sobre as bolsas, impedindo com que eu tenha o refluxo do estômago, a máscara laríngea não tem essa capacidade. Ela simplesmente vai ficar com a abertura lá na abertura da laringe, né? Logo em sequência, depois da traqueia, antes da traqueia, aliás, na abertura da laringe, e só. Eu tenho também outro dispositivo que é a ventilação percutânea traqueal. A ventilação percutânea traqueal é um método utilizado em raras situações usando um catéter percutâneo transtraqueal, que atravessa a traqueia, de fácil utilização e que requer poucos equipamentos, além de não serem necessárias incisões e ser mínima a necessidade de treinamento. Porém, é um procedimento que só um profissional médico é habilitado a fazer, já que é uma espécie de cirurgia. Você vê que ele vai entrar através, um furo mesmo, que vai fazer com um catéter ou com uma seringa, através da cartilagem tireoide, bem na junção entre os elos, os arcos da traqueia. Eu tenho um que é mais invasivo ainda, que é a traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico, mais conhecida como via aérea cirúrgica, onde é feita uma abertura na traqueia do doente e é instalada uma cânula de traqueostomia, permitindo a passagem do ar. Este procedimento é feito pelo profissional médico habilitado somente, normalmente é feito inclusive por um cirurgião. Os equipamentos de traqueostomia. Eu tenho a máscara com reservatório e bolsa válvula máscara. E vamos olhar agora cada um deles como é que funciona. Você vê que aqui eu tenho a válvulazinha separada, a máscara separada para a traqueostomia e a bolsa. Só que eles inclusive podem ser usados fora da traqueostomia. O que é uma máscara com reservatório? A máscara com reservatório de oxigênio é um dispositivo de oferta de escolha quando altas concentrações de oxigênio são necessárias a um doente respiratório que está respirando espontaneamente. Dependendo do padrão respiratório do doente, concentração de oxigênio de até 100% pode ser ofertada quando é usado um fluxo de oxigênio tipicamente de 10 a 15 litros por minuto, o que previne o colabamento, o colapsamento complexo da bolsa de reservatório na inspiração. Quais são as vantagens dessa bolsa, dessa máscara com reservatório? É uma oferta de concentração de oxigênio maior do que o catéter nasal, já que ela é inclusive grande, o catéter nasal ele é bem pequenininho. Fácil de manuseio, o oxigênio inspirado não mistura com o ar ambiente, ele fica bem vedado e você não tem a possibilidade
de ter uma interferência. Inclusive, se você estiver num ambiente onde eu tenha um ar irrespirável, eu posso usar esse tipo de máscara. As desvantagens, ela só pode ser usada em doentes com respiração espontânea e não é bem aceita em doentes com dispneia grave, que é aquela falha na respiração, e dificulta escutar o que o paciente está falando. Deve ser ajustada conforme e tem que ficar confortavelmente o tempo todo na face do doente para prevenir que o ar ambiente se misture com o oxigênio. Agora a gente tem a bolsa válvula máscara. É um dispositivo que consiste em uma bolsa autoinflável, uma válvula unidirecional, não volta o ar, sem reinalação, com um adaptador que pode ser acoplado à máscara, um tubo traqueal ou um dispositivo invasivo de via aérea. Então, esse acoplador ele pode ser colocado em qualquer um daqueles dispositivos, por isso que ele pode ser usado na traqueia também, ou junto com a máscara de oxigênio que vai no rosto. Em uma válvula de entrada de oxigênio, conhecido popularmente entre os profissionais da saúde como AMBU. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, inclusive por mim, dentro da sala de aula. Quais são as vantagens? Ela oferece uma mistura enriquecida de oxigênio e o socorrista tem uma noção da complacência pulmonar do doente. O suporte respiratório é imediato e pode ser usado em doentes com respiração espontânea também. Quais são as desvantagens? Ele requer prática para uso efetivo e ele também vai acabar chegando o socorrista na fadiga, porque ele cansa, ele é feito manualmente. E tem distensão gástrica, porque o ar ele vai entrar com força, mas ele não tem a separação se o ar vai entrar para o estômago ou para o pulmão. O ar simplesmente entra nas vias aéreas e a gente sabe que as vias aéreas elas são compartilhadas na parte de cima com o sistema gástrico. Agora nós temos a figura do dispositivo de ventilação e concentração de oxigênio e quando é que eu vou usar eles de acordo com a concentração de oxigênio. Então eu tenho sem oxigenação suplementar, eu coloco a boca-a-boca ou boca-máscara ou o AMBU, que é a bolsa válvula máscara. Ela tem a concentração de oxigênio que vai até no máximo 21%, porque ela é bem limitada. Com oxigênio suplementar, eu coloco a cânula, que vai até 45%, a boca-máscara, aqui é 50%, máscara facial simples, de 40% a 60%, dispositivo de máscara com válvula e balão reservatório, de 40% a 60% também, dispositivo de máscara com válvula e balão com reservatório já para 15 litros, que ele vai até 100%, máscara não reinalante com reservatório, que pode também ir até 100%, válvula de demanda, que também vai até 100%, e o ventilador, que vai de 21% até 100%, que é quando a pessoa já tem, inclusive, a incapacidade de respirar sozinha. Obrigada, Viviane. Então, posso encerrar a aula do jeito que está aqui? Como é que está aí para vocês? Ficou com alguma dúvida? Então, meus queridos, vamos encerrar a aula por aqui. Tchau, tchau.